Vem trazer, ó Deus, a palavra, Senhor, para o nosso coração nesta noite, Pai. Ó Deus Santo, Deus, neste momento, ó Deus, vem usando, ó Deus, o Teu Filho, Senhor, a falar no nosso coração, ó Pai. Ó Deus, que a palavra, Deus, a qual foi ministrada, que Deus, nesta noite, Senhor, vem encontrar lugar de destaque, ó Deus, no nosso coração, ó Pai. Eu entrego, Deus, a vida dele em Tuas mãos, Senhor, é que eu lhe peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a todos na Santa Paz do Cristo. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, 17 ao 32, fala da santidade cristã. Então a gente vai ver aqui que o cristão ele deve andar em santidade. Efésios, capítulo 4, do 17 ao 32, em nome de Jesus. Todos acharam? No finalzinho da Bíblia. Passa Coríntios, passa 2 Coríntios. Todos acharam? Gostava da palavra do Senhor. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separado para a vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não a desprezaste assim a Cristo, se que teis ouvido e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vós despojais do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistai um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixa a mentira, falai a verdade, com cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com os que tiverem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Pode sentar. A Bíblia diz aqui, meus amados irmãos, que o cristão ele deve andar em santidade. A partir do momento que a Bíblia diz: ouvireis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem liberta é a palavra de Deus. Nós devemos ser renovados pela palavra do Senhor, andando em santidade, para que nós deixamos aquela criatura pecaminosa para trás. Como assim? Quando nós aceitamos Jesus como nosso suficiente Salvador, nós passamos pela água do batismo, que é o batismo na realidade representa o arrependimento, aquela pessoa que se arrependeu e não quer mais cometer aquele tipo de pecado, mais como mentir, roubar, matar, destruir a vida dos outros, ter ódio no coração, mágoa no coração. Isso tudo Deus vai jogar no lago do esquecimento. O que significa isso? Ou seja, morreu aquela
criatura. Então nasce uma nova criatura para o reino de Deus. Então aquela pessoa que era odiosa, tinha uma cólera, sabe? Aquela raiva, aquele ódio, isso aí a pessoa tem que arrancar do coração. Que Paulo escreve aos Efésios aqui, seguinte: a santidade aos cristãos, né? Mas não, ele fala assim: digo isso, testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios. Os gentios, eles andam no pecado, andam no roubo, andam no engano, andam destruindo, fazendo mal. Então que a gente revistais aqui da armadura de Deus. Que ele fala assim: os pais, havendo perdido todo o sentimento, entregaram a dissoluções, ou seja, ao engano, para com a avidez cometer toda impureza. Então tem pessoas que têm cometido todo tipo de pecado, têm afastado do Senhor, ou seja, no seu coração, no seu entendimento. E a Bíblia nos fala assim: ao vós revistais um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele fala assim: por isso deixa a mentira. Ou seja, o homem deve deixar a mentira. Quem é pai da mentira? A Bíblia fala que é o diabo. O diabo é pai da mentira. Então o diabo veio para roubar, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia diz que o diabo anda de redor, bramando como um leão e procurando quem possa tragar. Então Paulo nos fala aqui a mentira, falar a verdade. Então nós que somos da fé, a primeira coisa que nós devemos deixar é a mentira, falar sempre a verdade, com o seu próximo, ou seja, falar uns com os outros para o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A Bíblia nos fala aqui para nós irarmos, ou seja, aquela ira deve ser de momento, não deve ser o tempo todo. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. O que significa isso? Não está dizendo que a pessoa às vezes ela não vai irar-se, ela vai ficar com raiva, mas deve ser de momento. E quando Paulo ele fala aqui que irais e não pequeis, não se põe só sobre a vossa ira, dizendo assim: até o pôr do sol, ou seja, até a tarde, aquilo que você tem no seu coração deve ser passado, aquilo deve ser retirado, porque passou disso, é de procedência maligna, ou seja, o sol se pôs sobre a sua cabeça, o sol chegou à noite, e ali já chegou a tarde, e ainda você está com aquela mágoa no coração, e a Bíblia diz aqui que não dê lugar ao diabo. Como assim? Então, a Paulo nos ensina então aqui, que para a gente dar lugar ao diabo, então basta ter raiva, sim, basta ter raiva, basta ter mágoa no coração, basta ter ódio no coração para dar lugar ao diabo. Então a Bíblia diz que sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Então quando você não está dando lugar ao diabo, o diabo ele não pode entrar na sua vida. Por quê? Você irou, mas não deu lugar ao diabo. Você teve raiva, mas aquilo foi de momento, acabou, foi passageiro. Mas se você deixar com que a ira, com que a raiva domine o seu coração, isso é de procedência maligna, e você pecou e deu lugar ao diabo, a Satanás, que ele fala assim: irai-vos e não pequeis. Como pode uma pessoa irar e não pecar? Como pode uma pessoa irar e não pecar? Ela pode irar, mas se ela deixar com aquilo domine o coração dela, ela deu lugar ao diabo, ela deu lugar a Satanás. Então Paulo nos fala assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes tem seu prazer fazendo com as mãos. A Bíblia fala aqui que a Bíblia diz que tudo que nós fizermos, né, nós devemos fazer com as mãos, porque a Bíblia diz que comerá dos frutos das suas mãos e tirarás bem. Então nós vamos comer do fruto das nossas mãos e nós vamos sermos benditos. Tudo que nós fizemos com as mãos, não com engano, não com fraude, não furtando, não roubando, não desprezando.
aquele que furtava não furte mais. Antes tem seu prazer, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com os que tiverem necessidade. Não sai da vossa boca nenhuma palavra, ou seja, de engano, ou seja, de alta ganância, de engano, mas só que for boa para prover e edificar. Então até a nossa palavra que sai da nossa boca deve ser aproveitosa, ou seja, frutífera. A palavra que sai da nossa boca tem que produzir frutos, e não a palavra negativa, onde produz também fruto negativo para o reino das trevas. Então o nosso fruto da nossa boca tem que ser fruto produtivo. O que significa isso? Fruto para o reino de Deus. Aqui vai, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas que for boa para prover edificação, para que dê de graça aos que ouvem. Ou seja, dê graça aos que ouvem, que as pessoas tenham prazer em te ouvir, que as pessoas tenham prazer em te ver, que as pessoas tenham prazer em te assistir, que as pessoas tenham prazer em conversar com você. E ele fala assim: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. 30. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus. Quando ele fala assim, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, nenhuma palavra de engano, nenhuma palavra de fraude, ele fala assim que no versículo 30, e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. Então, Paulo aí nos fala, toda amargura, toda ira, cólera, cólera, que seja aquele ciúme, aquele ódio, aquela mágoa, aquela gritaria, blasfêmia contra o Espírito Santo. Há dois tipos de pecado. Um pecado Deus perdoa, e há um pecado que não tem perdão para Deus. Um pecado Deus perdoa, existe perdão para este pecado, mas para um pecado não há perdão, que é o perdão que não há perdão ao pecado da blasfêmia. Para esse tipo de pecado não tem perdão. Então, dependendo o pecado que a pessoa cometer, há perdão, mas não há perdão para o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, esse pecado Deus não pode perdoar, é o pecado da blasfêmia. E toda malícia seja tirada dentre vós. Então, que tudo o pecado seja tirado entre nós. Sede uns para com os outros benigno. O que é a palavra benigno? Bom, pessoa do bem, misericordioso, Misericordioso, o que significa? Misericórdia, aquelas pessoas que agem com misericórdia, perdoando uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Amém? Amém. E ainda no Efésios capítulo 5, se os irmãos quiserem acompanhar, Efésios capítulo 5 vai dizer a exortação ao amor e a pureza. Fala aqui da exortação ao amor, à pureza. Vamos abrir aqui para a gente entender um pouquinho também sobre este assunto. Efésios capítulo 5. Vou estar lendo. Efésios capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação, toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém os santos. Não, nem de torpeza, nem de tolices, nem de zombarias, que não convém, mas antes ações de graça, porque sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, nem herança no reino, não tem, o qual idólatra tem herança no reino de Cristo, de Deus. Ninguém nos engane com palavras vãs, porque
estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, sejais seus companheiros, porque em outro tempo ereis em trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andais como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Não comuniqueis como as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem com o culto, até dizê-lo, é torpe, ou seja, é feio. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, Cristo te esclarecerá. Portanto, vinde prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo quando os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo o nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitar-vos aos outros no temor de Deus. Então, olha que interessante que Paulo ainda fala aos Efésios, no capítulo 5, do versículo 18, que me chama muita atenção. Não embriagueis com vinho, ou seja, com álcool, com droga, com prostituição, tudo isso que álcool, vinho, né, cachaça, cerveja, falando entre vós em salmos. Olha que interessante, salmos. O que é salmos? Salmos significa hinos, hinos de adoração, que a gente deve cantar hinos de adoração ao nosso Deus. Salmos, hinos e cânticos espirituais. O que o cristão tem que entrar na casa do cristão? Hino de adoração. Não música circular que deve entrar na casa do cristão. Na casa do cristão tem que ter música circular. Na casa do cristão tem que ter música mundana. Na casa do cristão tem que ter música, hinos espirituais. Porque todo hino é inspirado por Deus. Todo hino foi consagrado ao Senhor. Então, ninguém pode servir a dois senhores. A Bíblia nos fala, o próprio Jesus fala, ou vai agradar um, ou vai desagradar o outro. Então, na sua casa, não pode ter dois altares. Um altar que serve a Satanás, outro altar que serve a Deus. Então, na sua casa tem que ter um altar só. Porque quando você canta louvores a Deus, a sua casa é o altar de Deus. Mas quando você canta música circular, então você está dando ou está levantando um altar ali dentro da sua casa para Satanás. Porque a Bíblia diz que tudo que está no mundo jaz o maligno. Então tudo que está no mundo não pertence a Deus. Então, se não pertence a Deus, então não pertence à sua casa. Se não pertence ao altar de Deus, então não pertence está na sua boca. Se não pertence, está na sua boca, porque é do mundo. Então tem coisa que não pode estar na sua boca, tem coisa que não pode estar na sua casa. Então, quando nós levantamos o altar de Deus, esse altar é para o Senhor. Então ali não pode ter dois senhores, na sua casa não pode ter dois senhores. Ou você vai agradar um e vai desagradar o outro. Então na sua boca tem que vir as coisas espirituais. O altar de Deus tem que estar onde? No seu coração. O altar de Deus tem que estar dentro de você. Tem pessoas que confundem adoração com adoração. Louvar você louva em qualquer lugar, mas adorar você adora em todo o tempo. Em todo o tempo. Porque a Bíblia diz que nós devemos ser um adorador por excelência. Porque a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura os tais que assim o adoram.
Aleluia, glória a Deus. Por isso não sejais insensato. O que é insensato? Pessoa que não tem entendimento. Não, por isso não sejais insensato, mas entender qual seja a vontade de Deus. Né? 5,17. Por isso não sejais insensatos, mas entendeis o qual seja a vontade do Senhor. Não embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, em hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aonde que Deus está falando aqui? É dentro da igreja? Vou repetir. Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Está dizendo dentro da igreja? Está dizendo no vosso coração. Então dentro do seu coração, não pode ter dois altares. Ou você vai agradar um, ou você vai desagradar o outro. Então, dentro do seu coração, tem que ter isso aqui, essa paz aqui, esse amor aqui, esse poder de Deus trabalhando dentro de você. Porque Jesus disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não a paz que o mundo oferece, mas a paz que está em Cristo Jesus. Aonde está a paz? Se o mundo está em guerra, dentro de nós. Aonde está o reino de Deus? Dentro de nós. O reino de Deus está no mundo? Não. O reino de Deus está dentro de nós. Nós enxergamos o reino de Deus. Por que muitas pessoas não conseguem enxergar o reino de Deus? Porque ele está dentro de nós. Aonde? No nosso coração. Davi vai dizer assim: Senhor, escondi a tua palavra dentro do meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, onde está o quê? O reino de Deus? Dentro de nós. Deus habita dentro de nós, no nosso coração. E aí ele fala assim: dando sempre graças por tudo o nosso Deus. Dando sempre graça por tudo o nosso Deus, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se ajeitar uns aos outros como temor de Deus. Então isso aqui é a base de tudo na sua vida. É a base de tudo. Você sabe onde você está errando. Você sabe onde você tem aproveitado o seu serviço, o seu trabalho. Se você tem feito alguma coisa que tem entristecido você mesmo, tem entristecido seu pai, sua mãe. Você sabe aonde a pedra está no seu sapato. Você sabe o que você tem feito de errado. Eu não vou te julgar, nem o próprio Deus te julga. Mas a Bíblia diz que examinar o homem a si mesmo. Quando a gente vai cear, examinar o homem, pois a si mesmo. Então cada um vai se examinar onde está errando, aonde está falhando. E quando você deve dar o Espírito Santo, Deus ele entra. Deus ele não pode entrar numa casa onde está suja. Mas Deus ele vai entrar numa casa quando a pessoa diz assim: eu não quero mais essa vida. Eu vou tomar um rumo diferente. Eu quero mudar, eu quero mudança. E quando a pessoa ela procura mudança, aí Deus pode fazer alguma coisa. Deus não pode tentar mudar uma pessoa que ela não quer. Porque Deus ele não obriga. Mas Deus ele tenta convencer a pessoa. Esse caminho não vai dar certo. Por esse caminho onde você está indo, você vai ter espinho, você vai quebrar a cara, não vai dar certo. Por isso que a Bíblia, nós acabamos de ler aqui, que o pastor Monteiro disse, né? Que todos que ouvem a minha palavra e colocam em prática, eu semelharei um homem que edificou sua casa sobre a rocha, desceu chuvas, né? Assopraram ventos, correram enchente, e não combateu aquela casa, e ela permaneceu de pé. Mas você é um homem insensato que edificou sua casa sobre areia. Esse até ouve a minha palavra, mas não coloca em prática. Este homem foi o que? Fez sua casa em cima o que? Da areia, né? Desceram chuva, correram os ventos, sopraram ventos, correram enchente e destruiu aquela casa. E foi grande a sua ruína. Então tem dois tipos de pessoas que ouvem a palavra de Deus. Um coloca em prática, outro ouve, mas não coloca em prática. Então tem dois tipos de pessoas ouvinte, está ouvindo, um coloca em prática, outro não.
Mas no dia que vier a tribulação, a angústia, a decepção, o problema no casamento, na saúde, na vida moral, vida financeira, ela não vai ficar de pé. Por quê? Porque ela não construiu sua casa no lugar certo. Ela não edificou sua casa na rocha, mas ela edificou sua casa sobre a areia. Mas essa pessoa que ouve a palavra de Deus, coloca em prática, ela edificou a casa em cima da pedra, no lugar firme, pode ouvir o que for, ela não vai cair, ela não vai se prostrar, porque a Bíblia diz que vai passar o vendaval vai vir. Não está dizendo que o vendaval não vai vir. A Bíblia está dizendo que o vendaval veio para o justo e para o ímpio. Mas o justo permaneceu de pé, mas o ímpio caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Vamos estar orando?